Bem-vindos e bem-vindas a mais uma conversa de paz e esperança. E hoje, o nosso convidado, o nosso companheiro, amigo, Henrique Torres. É bonita demais, é bonita demais, a mão de quem conduz a bandeira da paz. É bonita demais, é bonita demais, a mão de quem conduz a bandeira da paz. Bem-vindo, Henrique Torres, à nossa conversa de paz e esperança desta noite, dia 13 de janeiro. Olá, Daniel e Gino. Boa noite para todas, todos e todas que estão nos vendo. É muito prazer que a gente está aqui hoje com vocês para a gente fazer um debate que, para a gente, é central para esse ano que se inicia. Nós estamos aqui no programa Conversas de Paz e Esperança, no canal do mesmo nome e também na TV Causas da Vida. Peço já desde o início agora que você se inscreva no canal, compartilhe, faça com que tantas outras pessoas possam conhecer a nossa conversa desta noite. E a nossa conversa de hoje é muito importante. Estamos iniciando o ano de 2025, já estamos aí na segunda semana e precisamos debater, Henrique Torres, sobre a temática dos desafios da classe trabalhadora para este ano que se inicia. Você é o cara certo para a gente conversar a respeito disso e as pessoas vão entender por quê. Henrique Torres, antes da gente começar a falar do tema, fala quem que é você. Quem que é esse companheiro de tantas lutas e de tantas histórias que veio nos desafiar a pensar 2025 de forma diferente. Fala da sua história, Henrique. Eu sou um filho de Sobradinho, uma região administrativa, uma cidade próxima do Plano Piloto, a cerca de 20 quilômetros do Plano Piloto, né, da capital federal, né, dentro ainda do Distrito Federal. Eu cresci em Sobradinho, então numa situação assim periférica, né, me formei em geografia, licenciado em geografia, consegui entrar na Secretaria de Educação para me tornar professor e, com isso, também fiz meu mestrado em Desenvolvimento Sustentável na UNB, no Centro de Desenvolvimento Sustentável. Agora, recentemente, concluí o meu doutorado em Geografia também na Universidade de Brasília, né? E sou dirigente da executiva da CUT, né? Eu sou responsável por tocar a pasta de meio ambiente, pensando a questão ambiental para a classe trabalhadora. E, atualmente, eu estou cedido da Secretaria de Educação do Distrito Federal para a Câmara Legislativa. Estou como assessor parlamentar do deputado Gabriel Magno, deputado Opa, distrital. Gabriel já esteve aqui conosco, falar da crise da saúde, foi uma conversa muito interessante. Você que está assistindo nosso programa, pode olhar aí no histórico das conversas, vocês podem conhecer Gabriel Magno também aqui pela nossa programação. Henrique Torres, que trajetória, eu também já morei em Sobradinho, por pouco tempo, uns 2 ou 3 anos, morei ali na quadra 8 de Sobradinho, aproveito para deixar aqui o nosso abraço a todos os nossos queridos irmãos e irmãs que moram nessa cidade maravilhosa, que aprendi muito com a população dessa região. Henrique, então, acredito que nós não podemos, de forma nenhuma, ser omissos em falar da luta dos trabalhadores e trabalhadoras, né? Acho que seria um pecado grave a gente se omitir de falar desse tema, usando aqui uma expressão teológica, já que eu venho da teologia, que a gente precisa estar realmente mergulhado na realidade do povo e o povo, na sua maioria, 90%, está nesse eixo de uma classe trabalhadora que muitas vezes não tem consciência do seu papel nessa classe social. E é muito importante trabalharmos para que a classe trabalhadora esteja sempre mais organizada. Quais são os desafios que temos para este ano de 2025 para a classe trabalhadora brasileira? Vamos começar na esfera nacional. O que você tem refletido a respeito e junto com os companheiros de toda a Central Única dos Trabalhadores?
Daniel, a gente acredita que 2005 vai ser um ano bem desafiador para nós, né? Somos aquela parcela da população que produzimos, que fazemos o dia a dia, que quando a gente fala de PIB, a gente está falando de algo que veio da mão da classe trabalhadora. Então, se o PIB cresce, é porque a classe trabalhadora está tendo espaço para trabalhar e produzir, e assim também fazer sua renda. Junto com isso, claro que vem também a acumulação dessas riquezas pelos donos dos meios de produção, né? Então, os donos das plataformas, os donos das escolas privadas, né, os donos das indústrias, os donos dos bancos, esses são os nossos patrões reais, não é o gerente, não é o coordenador. Então, o gerente, o coordenador acaba sendo um trabalhador que está ali, né? O dono daquela banquinha também, que vende um produto agrícola, ou que vende um chip, ou que vende uma capinha de celular, ele também é um trabalhador, né? Ele está ali, de alguma forma, gerando renda para o país e também gerando acúmulo de riqueza que, infelizmente, vai para a mão cada vez mais concentrada, né? Em 2025, nós temos um ano desafiador por esse cenário estar cada vez mais se agravando, né? E como é que a gente vê que esse cenário está se agravando? A gente vê algumas disputas acontecendo muito claro, né? O final de 2024, com a crise cambial que a gente viu, é uma luta de classe, né? São pessoas que têm o acúmulo da riqueza, querendo cada vez mais acúmulo da riqueza, sem entregar nada para o trabalhador, sem pagar salário para o trabalhador. Então, eles fazem apostas que são o que a gente chama de apostas especulativas, né? Não dão emprego para o trabalhador e querem que tudo aquilo que vai de imposto para o governo retorne para a mão deles. Ou seja, além de explorar o trabalhador, eles também exploram o governo, né? Limitando, assim, a capacidade do governo de ofertar saúde pública, educação e segurança de qualidade. Então, o agravamento dessa disputa no Brasil, que é resultado também de um agravamento de uma disputa que está acontecendo em todo o planeta, né? Essas guerras que estão acontecendo em Israel e Palestina, entre Rússia e Ucrânia, né? Os Estados Unidos em várias guerras diferentes, inclusive elas demonstram para a gente essa gana cada vez maior desse pequeno grupo de pessoas que nada produz, mas que querem ficar com tudo, com toda a riqueza do planeta, e muitas dessas riquezas sem lastro na realidade. Então, quando a gente vê esses negócios de criptomoeda, essas moedas que são digitais, a gente acaba percebendo que isso aí não gera nenhum tipo de riqueza, portanto, ela não tem um lastro na realidade, ela não vem de uma riqueza, ela não vem de um grão de soja, de um grão de milho, ela não vem de uma casa nova que foi construída, ela vem de um carro novo ou de uma mobília nova que as pessoas compram e levam para casa. Ela vem desse processo especulativo que a gente viu no final de 2024, né? Dessa crise cambial que as pessoas chamaram, o dólar passando da casa dos 6, e o governo tendo que vender parte dos nossos bens, né, que ficam retidos no Banco Central, para poder. Então, esse é um cenário que mostra para a gente que eles vão vir com tudo para cima da gente. E outra coisa também muito importante para a gente foi a disputa dentro do ajuste fiscal do governo federal. Então, perceba que a crise cambial aconteceu justamente no momento que está fazendo a votação do ajuste fiscal, que é porque eles queriam que, naquele momento, tirasse cada vez mais direitos, tirasse cada vez mais condições do Estado ajudar quem mais precisa do Estado, que são as pessoas sem renda, mas sem renda porque não querem, é porque não tem espaço para trabalhar, não tem emprego muitas vezes, ou elas estão na economia do cuidado, dentro de casa, cuidando de uma pessoa deficiente, né? A mulher que trabalha em casa e depois trabalha externamente e em casa ela não recebe. Então, esses tipos de auxílio estavam sendo atacados, assim como o reajuste acima da inflação do salário mínimo. Isso tudo estava sendo atacado. Junto a isso, Daniel, nós temos uma outra coisa muito importante. Nosso país, ele tem dimensões continentais, né? Então, tudo que acontece na atmosfera e na relação da atmosfera com os biomas, ele tem um impacto muito grande no nosso país. Então, nós estamos vivendo uma crise climática. Então, veja, a gente vive uma crise do capitalismo, né, com a ganância de quem é dono dos meios de produção, mas a gente também, essa ganância, ela gera uma interação negativa do ser humano com o meio ambiente, com a atmosfera, com as nossas florestas, com os nossos rios, com as nossas águas, né, causando um impacto ambiental muito grande. E onde que vai parar esse impacto? Nas pessoas que têm mais fragilidade, que moram na beira de rio, que moram em costas, que têm menores condições de saneamento básico, né? E aí tem as inundações,
e aí você tem os escorregamentos desses morros que levam também vidas humanas embora. Com isso, você tem também um impacto negativo na produção de alimentos, que no caso do Brasil, a produção de alimentos é muito focado no que vende para fora, o que a gente chama de commodities, né? E pouco focado na alimentação do brasileiro. Então, o ajuste fiscal do governo federal tentou tirar o imposto de renda do que é vendido no mercado para o brasileiro, do arroz, do feijão. A gente precisa ver se a retirada desses impostos fiscais vai gerar emprego e vai também baratear o produto. Mas, de qualquer forma, o governo está incentivando que pare de se vender para fora soja e que passe a vender arroz e feijão para o povo brasileiro, matar a fome, saciar a fome, e esse produto está mais barato, né? Tirando a pressão que há sobre os nossos salários. A gente recebe o salário, está cada vez mais difícil a gente encher o carrinho, botar comida no carrinho. Então, esse é um desafio, são dois desafios, né? A crise do capitalismo, né, com essa ganância, e também a ganância que gera a crise ambiental, climática, que afeta todo o planeta, mas no Brasil a gente vê em cada lugar. A Amazônia afeta de uma forma, no Mato Grosso de outra forma, no Sudeste de outra forma e no Sul de outra forma, né? Então a gente vive esse conflito, esse momento que talvez seja um momento de ruptura, de novos paradigmas, que nós da classe trabalhadora precisamos nos unir cada vez mais para disputar quais serão os novos paradigmas, ou seja, para onde a humanidade vai caminhar. É isso que você falou, muito importante. Quer dizer, é engraçado que determinadas elites do país vivem justamente de renda, que é fruto da exploração da classe trabalhadora, né? A renda que consegue dos juros, as criptomoedas, que não passa nem pelo controle do Banco Central. E, de outro lado, estes que vivem com muito dinheiro sem trabalhar, olham para aquela mãe que passa o dia cuidando da sua criança com deficiência, que olham para aquela mãe que trabalha com dupla jornada para ter o mínimo e vai dizer assim, não, vamos tirar os direitos, vamos tirar o BPC, vamos tirar tantos outros benefícios que esse povo está tendo, Bolsa Família, né? Vamos reduzir Bolsa Família, porque senão vão viver como vagabundos, um monte de vagabundo. Quer dizer, os pobres que trabalham para sobreviver são tratados de vagabundo. Aqueles que enriquecem seus bolsos à custa apenas da exploração acham que fizeram por merecer aquilo. É duvidoso, minimamente, né, Henrique? E a questão da crise climática é algo, acho que qualquer brasileira que lembra 2024, o que aconteceu no Rio Grande do Sul, o que aconteceu na nossa cidade de Brasília. O clima mudou. Ninguém pode dizer que o tempo está igual todo ano. Não está. Definitivamente não está, Henrique. Professor Henrique Torres, me fala sobre os desafios para o Distrito Federal. Esse é um cenário federal que está atrelado à questão da conjuntura internacional e a sua fala reflete bem isso. Agora, o Distrito Federal. O Distrito Federal tem questões muito particulares aqui que precisam ser enfrentadas. O que você me fala da nossa Brasília? O nosso território não está descolado, né? Assim como para a gente falar do Brasil, a gente precisou também retomar as questões das guerras, as questões que estão acontecendo em todo o planeta também. Não há como falar do Distrito Federal sem antes essa pergunta que foi fundamental, né? O Brasil, né? Então, assim, nós estamos situados no meio do continente, né? Então, no meio do continente, do ponto de vista ambiental, chega água para a gente quando? Quando você tem os ventos vindo da Amazônia trazendo umidade para cá. Então, se na Amazônia não tem umidade o bastante, você também não tem vento trazendo água para cá, que são os rios voadores, né? Pô, mas como é que a Amazônia não tem água bastante? Quando você também corta a floresta. Então, essa gana de ter madeira, de explorar o petróleo, explorar os bens minerais da Amazônia, de expulsar da floresta os povos originários, né? Nossos povos ribeirinhos também, enfim. Isso traz uma consequência muito grande para o Distrito Federal. A gente percebe que o Distrito Federal vive com muita intensidade as ondas de calor e, junto com as ondas de calor, as ondas de seca, né? A gente tem secas cada vez mais extremas no Distrito Federal. Isso não é à toa. Então,
o Distrito Federal tem um problema muito grave, que é a soberania em 2 itens especiais. Eu estou falando da questão ambiental. É a soberania alimentar e a soberania hídrica. Então, por sermos pequenos, então a gente precisa produzir alimento para a gente, para não ficar dependendo de trazer alimentos de outros lugares, com regras de produção que a gente, às vezes, não é o que a gente está pactuado aqui dentro. Né? Mas para ter alimento, a gente também precisa de água para poder irrigar, não só para saciar a nossa sede. Então, uma coisa está interagindo com a outra novamente, né? Então, a condição hídrica e a condição nutricional e alimentar do Distrito Federal é um grande desafio do ponto de vista ambiental, e aí também a questão climática. Com as secas, a gente percebe, por exemplo, de repente, mas assim, explorando nossa imaginação, uma necessidade da mudança do calendário escolar. Né? Se a seca extrema ela muda de julho para agosto, de repente o calendário escolar, o recesso tem que ser em agosto. Mas não adianta ter um recesso se nas casas não chegam água, como a gente vê acontecer, por exemplo, aqui na Santa Luzia, na Estrutural, como a gente vê acontecer em várias áreas de relevância e interesse social, as ARIs. Né? Temos várias ARIs no Distrito Federal, muita gente sem água nesses lugares. A gente viu na pandemia a tragédia que foi isso. As pessoas não tinham água e também não têm conforto térmico dentro das casas. Então, hoje, o Distrito Federal não tem uma política habitacional. Esse é um grande desafio, uma política habitacional para quem é trabalhador. Não estou falando para os ricos, não. Para os ricos, você vê aparecer condomínio à torta e à direita, sem nenhum planejamento, muitas vezes, tumultuando as nossas vias de acesso às áreas de comércio, por exemplo. Então, o que acontece? Acontece que o governo local ele se preocupa muito com quem tem dinheiro e qualidade de vida, dá qualidade de vida para quem tem dinheiro. Esse ano, por exemplo, isenções fiscais no Distrito Federal são na casa de 9 bilhões. O orçamento foi votado no final de 2024, está prevendo 9 bilhões de isenção fiscal para quem é rico no Distrito Federal. No entanto, esses 9 bilhões saem da saúde, da educação, da mobilidade, do transporte coletivo, né, que é outro item também. Então, a gente tem problema de água em casa, de saneamento, de acesso a alimentos com qualidade, de a política habitacional, mas também de política de mobilidade. Né? Hoje a gente vê o governo falando que vai entregar ônibus. Bem, esse ônibus não chega com qualidade térmica, com adaptação térmica. Não chega de forma com as novas tecnologias de transporte, diminuindo o impacto ambiental da emissão da fumaça de carbono, né, que sai pelos escapamentos. E agora vendeu a rodoviária. Ou seja, todo ônibus que encostar na rodoviária vai ter que pagar uma taxa que chama taxa de acostagem. De onde vai sair esse dinheiro? Do nosso bolso. Ah, mas o governo vai financiar. Novamente, o governo passando mais dinheiro para o bolso de empresário em vez de botar na saúde e na educação. Por exemplo... E esse dinheiro do governo é o dinheiro nosso, né? A gente que pagou o imposto. Foi aquilo que a gente falou antes, né? Então, se os ricos não pegam o nosso salário de um lado, eles vão pegando o nosso salário de outro lado, que é por meio dos impostos, né? E aí, além de pegar o que é nosso, que está no imposto, ainda o governo deixa de investir na gente, né? Colocar salas, por exemplo, com ar-condicionado, para os estudantes poderem estudar com alguma dignidade, cobrir as quadras das escolas, né? Construir mais postos de saúde, mais unidades básicas de saúde perto da casa das pessoas, né? Colocar, por exemplo, o asfaltamento em áreas carentes, que não tem água, não tem saneamento e não tem asfaltamento. E quando chove é aquele caos, né? Aquele risco, porque quando você chove, a chuva vai levando solo, e vai fazendo buraco, e esse buraco pode engolir as casas. Essa é a verdade, né? Por falta de... E não é competência, sabe, Daniel? Não é competência, isso é maldade. Maldade, é escolha política, porque dinheiro tem. Né? A gente viu o debate que foi no final de 2024 sobre a questão do fundo constitucional que banca a saúde, a educação e a segurança. Mas, de 2023 para 2024, nós recebemos 41% de aumento do fundo constitucional. Só para a educação foi 2 bilhões a mais. Alguém viu 2 bilhões a mais nas escolas em investimento, em qualidade, em professores concursados? Não, nós temos 14 mil professores substitutos. Eles botaram 2 bilhões a mais do Fundo Constitucional da Educação e o governo do Distrito Federal, ao mesmo tempo que coloca a verba federal, tira a verba distrital. Ou seja, não cresceu a verba. Nesse ano, agora de 2005, tirou 300 milhões da verba da educação para botar no passe livre estudantil, que sempre foi uma política de mobilidade.
Então vai tirando dinheiro da educação, vai tirando dinheiro da saúde, vai tirando dinheiro da segurança. Os policiais, em vez de estar nas ruas, eles estão colocando policial dentro de escola para ser bedel, para tomar conta de criança. O policial tinha que estar na rua. Os alunos saem da escola, não tem paz, porque não sabe se vai ser assaltado na porta da escola. Imagina isso, Daniel. Você bota o policial para ficar o dia inteiro dentro da escola e na porta da escola ele não pode agir, porque ele age dentro da escola. Na porta da escola não tem policiamento, na comunidade. O policial, quando vai para dentro da escola, ele sai de algum lugar. Ele sai daquela comunidade que ele está cuidando. Então, assim, são muitos desafios. Nós temos um funcionarismo público sem concursos públicos no Distrito Federal. Né? Nós temos um aumento salarial para os funcionários públicos que não vem. Isso faz com que o funcionário público vá para a área privada, ou seja, se não tem concurso público, diminui porque a pessoa vai pedindo exoneração e vai indo para outras áreas. Né? Então, isso tem como consequência serviços públicos de pior qualidade. Pessoas morrendo na porta de hospitais, crianças desmaiando dentro de escola porque a alimentação escolar não está dando conta de nutrir as suas necessidades nutricionais. Né? A política de assistência social não dando conta de ajudar a pessoa a ter condição mínima para conseguir um emprego. Né? Quando você fala, recebe uma Bolsa Família, recebe uma cesta, um gás, é para que ela tenha condição de ir atrás. O Daniel, o Gino, nós aumentamos no Brasil inteiro, 3 milhões de postos de emprego no final de 2024. Desses 3 milhões, 91% são beneficiários da assistência do governo. Ou seja, por que eles não conseguiam emprego? Primeiro, porque o governo anterior não estava gerando emprego, estava dando dinheiro só para especular no dólar, para os ricos especularem. Segundo, porque as pessoas, quando passam fome, elas não têm condições psíquicas, físicas, de várias dimensões de conseguir um emprego. E agora, você tendo acesso ao Bolsa Família, por exemplo, você tem condições. Por isso que a gente fala, a pessoa em situação de rua, ela precisa muitas vezes de oportunidade. Se ela tiver um endereço, Daniel, ela consegue emprego e sai da situação de rua. Mas para isso precisa ter política habitacional, de assistência social, de formação, né, técnica e profissionalizante. Enfim, isso o Distrito Federal está cada vez pior. O Ibanez está investindo, infelizmente, nos ricos e deixando o povo trabalhador morrendo de fome, morrendo na porta dos hospitais e sem serviços públicos de qualidade. Muito bem, Henrique Torres. De fato, mais do que uma aula, foi uma apresentação de uma conjuntura que, didaticamente, se a gente pegar essa conversa de hoje e destrinchá-la em temas, dá programa para as 53 semanas de 2025. Henrique, agradeço muito a sua colaboração no nosso programa Conversas de Paz e Esperança para trazer hoje, no dia 13 de janeiro, um mapeamento dos desafios da classe trabalhadora brasileira e do Distrito Federal para este ano que se inicia. Eu gostaria que você aqui deixasse uma mensagem final para todas as pessoas, todos os homens e mulheres que lutam, que trabalham no seu dia a dia, que buscam ter um salário mais digno, que buscam ter mais dignidade nessa nossa cidade, para que possam ter os seus dias de 2025 com mais prosperidade e com mais oportunidade. Fale para nós, Henrique Torres, a sua mensagem final, nosso querido professor. Bem, Daniel, eu acho que assim, o programa tem um nome muito interessante, que é o que eu desejo para cada pessoa que está aqui nos assistindo, que é paz e esperança, né? E aí eu colocaria paz, esperanças e união, né? Que as pessoas estejam cada vez mais unidas, no sentido de comunidade, sabe? Igual lá no Sermão da Montanha, todos sentados juntos, conversando sobre um tema político importante para a sua comunidade e dividindo o que tiver em casa, né? Mas a luta é o que faz a vitória. Então, a gente só consegue paz, gente, lutando por um mundo melhor, lutando por um mundo mais igual, mais sustentável, mais acessível às pessoas com deficiência, às pessoas idosas, enfim. E com isso, a gente constrói o verbo esperançar, né? Que na esperança, segundo Paulo Freire, não pode ser de esperar. O verbo esperançar é de trabalhar, é de agir, é de se unir e lutar para fazer um mundo melhor. E aí a gente espera esse mundo chegar e a gente poder construir também o que a gente deseja para quem trabalha, para quem tudo produz, né? Que é um mundo de igualdade.
Este foi o Henrique Torres, professor Henrique Torres, aqui do nosso Conversa de Paz e Esperança, falando dos desafios da classe trabalhadora para 2025. Desejo a todos uma boa noite, Henrique, e até a próxima Conversas de Paz e Esperança. É bonita demais, é bonita demais, a mão de quem conduz a bandeira da paz. É bonita demais, é bonita demais, é bonita demais, a mão de quem conduz a bandeira da paz.